O assunto agora é agricultura. 2020 deve ser um ano de escassez de milho em Santa Catarina. A previsão é da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, a FAESC, com base em alguns fatores naturais, como seca, queimada, atraso no plantio, redução de área cultivada. Realidade que poderia ter sido diferente se o Brasil tivesse se preocupado em fazer estoques do produto. Importar para alimentar. Essa será a saída do Brasil para manter os plantéis, principalmente de aves e suínos, em 2020. A nível de estado, Santa Catarina tem hoje um déficit de 3 milhões de toneladas de milho por ano. Foi através de uma visão de mercado futuro que, de uns tempos para cá, Fabiano tem optado por outras culturas, que depois são utilizadas como moeda de troca para garantir o estoque em períodos de escassez. Por alta do consumo de milho por parte de suínos, aves e bovinos, a gente já antecipou a compra, né? E, claro, estamos esperando que não se concretize tanto essa alta do grão, até porque não vai para a região e para outros produtores que não fizeram essa manobra, possa ser que aconteça de subir muito o grão, né? Essa questão de conversão de áreas do milho para o soja se dá pela valorização do preço, fator que desde a safra 2012-2013 e junto com o plantio do produto somente para a silagem tem provocado uma redução nas lavouras em mais de 150 mil hectares. E não bastasse isso, a política cambial foi mais favorável para a exportação do grão brasileiro, esvaziando assim os silos nacionais. Essa questão de vulnerabilidade com relação à falta de milho no mercado deve ficar ainda mais evidente no primeiro semestre de 2020, quando as exportações estarão em alta. Por esse motivo, como o Brasil não teve capacidade suficiente para organizar a casa, terá que trazer o milho de outros países. Quem vai pagar a conta por primeiro é o produtor e, consequentemente, lá na outra ponta, o consumidor. Santa Catarina, que é o maior importador de milho do Brasil, vai necessitar mais de 4 milhões de toneladas, vai ter que trazer esse milho. Primeiro traz do Paraguai e depois vai ter que trazer de algum lugar. Milho vai ter, tem milho na Argentina, tem milho nos Estados Unidos, mas os custos de internar esse milho importado é bem mais caro. Ainda segundo o vice-presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, historicamente o estado já trabalha com alguns centros produtores que acabam sendo a saída em períodos de escassez. Aqueles que produzem para exportar, que são as grandes agroindústrias, têm uma situação melhor, porque podem pagar um pouco melhor o preço do milho, porque elas exportam produto em dólar. Como o dólar subir, elas estão ganhando mais. Uma saída que poderia diminuir o impacto da falta de milho é aumentar a área plantada. Só que grande parte dos produtores catarinenses estão fazendo o inverso, justamente pela desvalorização do grão em comparação com outras culturas. Fica uma situação muito crítica, porque não valorizou o produtor de milho em Santa Catarina, o produtor diminuiu a área plantada em torno de 2% a 3%, e isso é muito prejudicial à economia catarinense. O agronegócio catarinense é sustentado principalmente pelas agroindústrias, pelo agronegócio de proteína animal, que necessita milho para o consumo. E Santa Catarina está numa política de não incentivar o plantio de milho, infelizmente até uma política de querer taxar insumos agrícolas com impostos novos, né? E isso vai trazer sérios problemas, com certeza, no final do ano, início do ano que vem, até o mês de junho. Para o presidente de uma das maiores agroindústrias do estado, a principal solução para esse tipo de problema são as ferrovias, a exemplo da linha férrea Norte-Sul, que até agora não saiu do papel. Há 2 anos dizia-se que é 90 carretas de milho dia. Hoje já estamos com 130 carretas de milho dia. Quando é metade do ano que vem, 140, 142, 145 carretas dia. Olha que é volume. E esse volume nós não produzimos aqui em Santa Catarina. Não porque não queiramos, é porque não temos espaço, né? Então precisamos de milho de fora. A ferrovia é urgente. O produtor também acredita que a ferrovia poderia baratear os custos de produção. A maior parte desse grão está no Centro-Oeste. Sabemos também que já tem várias empresas alcooleiras que estão fazendo o etanol do milho e pode ser também que chegue a faltar esse grão. Mas mesmo assim, claro, com uma ferrovia, isso facilitaria mais por causa do preço do frete, né? Mas isso aí é
é uma coisa que vai demorar muito tempo. A gente já sabe disso e nós temos que procurar outras formas, né? Que seria, como alguns já disseram, a forma de trazer do milho do Paraguai.